Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro aluno se preparando para o TRT 15, TRT da 15ª Região Campinas. Estamos dando continuidade aos estudos do Regimento Interno e hoje partiremos para as competências do vice-presidente judicial. No vídeo anterior, nós tratávamos acerca do vice-presidente administrativo. Então vamos às competências do vice-presidente judicial? Inciso 1 diz que compete ao vice-presidente judicial a distribuição dos feitos. Então anote aí, distribuição dos feitos compete ao vice-presidente judicial. Só que o inciso 1 pede para que nós observemos o previsto no artigo 106 do próprio regimento interno. Aí eu coloquei para vocês aqui o artigo 106, que diz o seguinte: a ata correspondente à distribuição dos processos, ela será submetida à aprovação e ao visto do vice-presidente judicial, devendo ser publicada na imprensa oficial, assim como aquela pertinente à eventual redistribuição. Então, veja só, a ata sobre a distribuição dos processos, ela é submetida à aprovação e visto do vice-presidente judicial. Por isso que o inciso 1, que trata das competências, coloca que compete ao vice-presidente a distribuição dos feitos, até porque essa ata de distribuição ela é aprovada e vistada pelo vice-presidente judicial, certo? Inciso 2. Decidir sobre quaisquer incidentes processuais, inclusive desistências e homologações de acordos, nos períodos de recesso do tribunal, grifem nos períodos de recesso do tribunal, bem como quando os processos já tiverem sido julgados ou não tiverem sido ainda distribuídos, apreciando desde logo, mas de modo provisório e sem prejuízo do disposto nos artigos 240, inciso 1 e 249, parágrafo 3º, liminar em ordem de habeas corpus ou em mandado de segurança, quando, diante da urgência do caso, o tempo necessário à distribuição a ser efetuada possa frustrar posteriormente a medida. Qual que é o foco do inciso 2? Até porque ele é bem extenso, né? E a gente pode perceber que existem várias competências que são bem extensas e é importante que nós grifemos as palavras principais. Anote aí, palavra principal do inciso 2, decidir sobre quaisquer incidentes processuais. Isso é o que é mais importante desse inciso 2. 3. Despachar os recursos de revista interpostos das decisões das câmaras, bem como os recursos interpostos de acórdãos das sessões especializadas e do Tribunal Pleno e os agravos de instrumento resultantes de despacho denegatório do segmento de recursos. Então, aqui nós temos despacho de recursos de revista, recursos interpostos de acórdãos e agravos de instrumento. 4. Exercer outras atribuições que de comum acordo lhe forem delegadas pelo presidente ou que tenham sido designadas pelo Tribunal Pleno e órgão especial. Então, o vice-presidente judicial poderá receber outras atribuições que foram delegadas, seja pelo presidente ou pelo Tribunal Pleno e órgão especial, designadas pelo Tribunal Pleno e órgão especial. Mas o que é mais importante nesse inciso 4 são as palavrinhas comum acordo. Veja que o vice-presidente precisa anuir em relação a essas competências, essas atribuições, perdão, que estão sendo delegadas, né? Lembrando que atribuições e competências nós temos uma diferença conceitual. 6. Convocar e presidir audiências de conciliação e de instrução de dissídios coletivos por delegação do presidente do tribunal e audiências de conciliação em recursos ordinários mediante delegação dos respectivos relatores, bem como em recursos de revista. Então, quais são as palavras-chave do inciso 6? Convocar e presidir audiências de conciliação e de instrução. Essas são as palavrinhas-chave do inciso 6. 7. Presidir as sessões de julgamento da sessão de dissídios coletivos na ausência do presidente do tribunal. Então, perceba que tanto no inciso 6 quanto no 7, quando eu falo de competências do vice-presidente judicial, nós estamos falando de audiências de conciliação e de instrução de dissídios coletivos, e no 7, sessões de julgamento da sessão de dissídios coletivos.
E o parágrafo único, fechando essas competências, prevê que na hipótese do parágrafo 9º do artigo 107, não havendo juiz convocado ou substituto, caberá ao vice-presidente judicial apreciar as medidas urgentes. Aí a gente precisa ver o que prevê o parágrafo 9º do artigo 107. Olha só, na hipótese do relator encontrar-se afastado, qualquer que seja o motivo, o juiz substituto apreciará as medidas de urgência, seja nos próprios autos ou na ação cautelar. Então quer dizer que relator afastou, juiz substituto. Não tendo juiz substituto, quem vai ocupar? O vice-presidente judicial, tá? O artigo 25b, ele fala sobre a equipe que vai auxiliar esse vice-presidente judicial. Então, o parágrafo 1º diz que esse vice-presidente judicial contará com um setor de assessoria, então grifem, um setor de assessoria, composto por, no mínimo, um cargo de assessor e uma secretaria composta por uma função de coordenadora e uma função de secretaria, ou equivalentes, encarregados de executar os serviços que lhes são atinentes, de acordo com este regimento e as determinações do vice-presidente judicial. Essa é a equipe que vai auxiliar esse vice-presidente judicial. Então, nós teremos um setor de assessoria e uma secretaria, ficando responsável, dentre outros, pelo arquivo, pesquisa de legislação, jurisprudência, a mesma equipe que nós utilizamos lá no vice-presidente administrativo. Perceberam a semelhança? Parágrafo 2º. Além dessa estrutura mínima, que nós acabamos de falar do parágrafo 1º, a presidência do tribunal poderá dotar a vice-presidência judicial de um número maior de servidores, de acordo com a necessidade desse órgão e com a disponibilidade de funções comissionadas. Mesma coisa que nós vimos lá para o vice-presidente administrativo. Combinados? Bem, lembrando vocês que no meu site nós já estamos na aula 4 do curso de 80 questões comentadas, já foram 4 aulas entregues. Dia 9, agora, próxima segunda, já vamos partir para a 5ª aula. Se você não adquiriu, passa no site e adquira, www.eleitoralcombruno.com.br. Bons estudos e até amanhã, sexta-feira, com mais artigos do regimento. Tchau, tchau.